lá há alguns anos atrás. Pouquinho. Qual foi, assim, o maior desafio no vosso primeiro dia como ecoconselheiros? Assim, algum momento em que pensaram, eu não estou nada pronto para isto? Bom, é uma boa pergunta. Pergunta difícil, mas 29 anos. Certo, 29 1997. Nós fazemos este exercício, nos lembrarmos do primeiro dia do nosso, como ecoconselheiro há 29 anos. foi 26. Não, nós foi a 26. 26. Imagina, já Nós nem sei começamos fazer no ano contas. 2000, não? Nós começamos no ano 2000, portanto, no Mais GIAF está em 2000, que foi a nossa entrada. Mas nós já estávamos Mas nós estávamos com Foi em estudantes. Exato. Nós entramos Nós começámos em 99. setembro de 99. O primeiro dia em que fomos ao Gabinete de Informação de Licor foi no dia 8 de janeiro, que era uma dia. Mas vocês sabem o que é que eu me lembro? Quando nós viemos aqui em estágio, ainda naquele curso espetacular que fizemos, quando viemos aqui em estágio e conheci as instalações pela primeira vez. Isso foi impactante. Isso foi. Ainda estávamos se calhar a tirar o curso para depois sermos ecoconselheiros, pronto. Sim, isso já foi para em 98. Isso foi em 98. certo. Portanto, não foi há 29, mas praticamente. Mas pronto, mas lembram-se Literalmente o o que é que século nos- passado. mas o que é que nos disseram nesse dia? Certo. Vamos identificar quem é que são os 5 magníficos que querem trabalhar para a Limpos. Era os 5 magníficos. Durante anos fomos conhecidos pelos 5 magníficos do Os ecoconselheiro. 5 magníficos que vêm estagiar para a Limpor e Ainda se depois mantém, em 99, em 99 Sim, porque está a faltar aqui a colega Luciana, que faz parte deste dos 5 magníficos, mas que ainda está cá connosco na Lepor. E nós começámos a estagiar na Câmara da Maia, foi aí que começou a primeira parte da formação prática e dos estágios de conselheiro e ficámos lá até ao início do ano. Isto começou em 99, nos finais de 1999 e depois no início de janeiro é que chegamos, digamos assim, à Lipor. Já tínhamos feito as visitas e tudo, mas o estágio começou em janeiro de 2000 no Gabinete de Informação Lipor em Cristina. E lembro-me de uma das primeiras coisas que nos terem pedido para fazer foi uma ação sobre compostagem. Que tínhamos que fazer tudo, seja um plano para a atividade, tínhamos que ter uma parte prática, tínhamos que fazer, não era slides, eram acetatos, os benditos acetatos, que ninguém tinha jeito para fazer desenhos, e então andávamos a fazer assim umas coisas. Naquela altura lembro-me perfeitamente dos retroprojetores serem umas coisas gigantescas que pesavam quilos. E nós temos que descarregar do gabinete de informação Lipor para o carro, do carro para a escola, da escola andar com ele e com as malinhas e com as tralhas todas para dentro das salas de aulas e era a varinha mágica. Muitas vezes chegávamos às escolas e as escolas tinham os equipamentos e ninguém os sabia usar. Nem ligar. Nem ligar. Lembro-me perfeitamente uma ação em Santana que tinham dado computadores à escola e nós não fizemos a ação porque tivemos a montar o computador. E deram, sim, foi no início que os computadores chegaram ao primeiro sítio. E Exatamente. as professoras recebiam os computadores e estavam em caixas. Então, numa das escolas ali na Meia, nessa ano tivemos a montar o computador para a escola. Era uma torre, teclado, rato, E a dizer como é que monitor CRT, tivemos como é a que- montar o computador na sala. ia dizer como é que se ligava, qual era o botão, o professor a apontar tudo. Outros Nem tempos, havia não é? internet. Hoje em dia já tem internet, lê o tutorial e sabe. Sim, aliás, lembram-se dos primeiros slides que fizemos de compostagem, ainda me lembro, tínhamos um manual brasileiro sobre compostagem e era aí que íamos buscar, A informação. tentávamos ver unidade sem H, depois tínhamos que juntar o H, havia ali uma série de coisas. Agora fala-se a transição digital, na altura seria a transição Analógica. Não, e era o máximo porque quando chovia, nós com o retroprojetor, guarda-chuva, tentar que aquilo não se molhasse e depois ligar aquilo à corrente e que não sei se aqui todos acetados. E depois nunca havia, depois tínhamos que andar a fazer cópias para termos. Para termos para todos, Nós cada um. tínhamos. Havia fotocópias de acetatos nas antigas lojas de cópias. Então nós Nós íamos tirar podíamos ir cópias. lá com um conjunto de acetatos, eles fotocopiavam para acetato. Para nós conseguirmos desenvolver várias E- ações ao mesmo tempo numa escola. E depois chegamos a uma altura que literalmente quase que andávamos à torre e à massa
porque para além de termos o retroprojetor grande, depois veio aquela evolução tecnológica que eram os retroprojetores dobráveis de uma linha. E então era quem é que leva o de mala, quem é que leva o grande, não é? Quem chegasse primeiro. Pá, ainda me lembro nós copiámos acetatos com aquele papel químico, lembra-se? Sim. E hoje em dia, eu ainda tenho lá um papel químico desses em casa. E na altura, quando o meu filho andava ao pai, que era no 7º ano, que em Geografia, a professora pediu para passar o mapa da Europa, ele estava, como toda a gente faz, livro na janela e a passar. Eu, não faças isso, espera aí que eu tenho aqui uma coisa que te vai ajudar. Meteu o papel químico, olha, passas assim e fazes e ele sai. Quando ele tira a folha, tira o papel químico, olha para o caderno, mãe, que bruxaria é esta? Não sei o que é isto. Epá, se eu me senti velha foi nessa altura. Foi assim uma coisa, e sim, para nós aquilo era já, era perfeitamente normal, não é? Não, mas essas lembro-me bem. Muito bem. Então, como é que descreveriam a sensação de serem os primeiros ecoconselheiros, os tais 5 magníficos, numa altura em que o conceito de educação ambiental ainda estava pouco explorado? Muitas cartas. Acho que nós temos que ser aqui um bocadinho rigorosos e dizer que nós não fomos propriamente os primeiros, já existiam na Maia. Existiam na Maia, Era exato. o Ricardo. Se calhar esse foi verdadeiramente o primeiro e que nós chegámos a conversar com ele depois, até para eles na altura, para nos dar um bocadinho as dicas em relação ao que seria o trabalho dele e ao que nós nos propunhamos a fazer. Qual era a sensação? Eu acho que a grande evolução, a grande diferença é que nós começamos a fazer uma coisa mais estruturada e mais massificada, ou seja, os conceitos que nós criarmos, os conteúdos, de haver um programa estruturado, de existirem atividades práticas, atividades teóricas também para consolidar o conhecimento. Isso acho que foi uma grande evolução e obviamente o fator de escala também, porque uma coisa era teres uma pessoa que podia ir fazer educação ambiental, outra coisa é contar com uma equipa de 5 pessoas. E hoje em dia ainda temos muito mais colegas a trabalharem estas áreas. E na altura acho que isso foi um bocadinho o diferenciador e foi um bocadinho também aquilo que diferenciou a Lipor relativamente àquilo que acontecia e que era o panorama a nível nacional. Ou seja, as outras entidades gestoras de resíduos em Portugal também sempre tiveram os seus programas e as suas apostas na área da educação ambiental, mas não tinham uma equipa equipa nem material. Nós depois, entretanto, desenvolvemos também um dossiê de professor, que pronto, foram tudo fotocopiado, tudo preparado, distribuímos também às escolas esse dossiê de professor. Trabalhávamos juntamente com as escolas para acompanhar também os conteúdos do dossiê. Pronto, eu acho que também havia uma interação muito grande entre nós e a comunidade escolar, e a comunidade escolar começou a ver o nosso papel, que era importante na evolução também dos conceitos ambientais, e começou também a marcar muito connosco e a chamar-nos. E depois, quando nasce também aqui a primeira fábrica do centro de triagem, além de termos a vertente escolar, as escolas também começaram a vir aqui à Lipor e a realizarmos as visitas, que as visitas também eram no âmbito dos ecoconselheiros. E também é daquelas coisas que eu acho que, se no início podia haver alguma, eu não quero dizer bem desconfiança, mas sem saber propriamente mas quem são, o que é que fazem, mas muito rapidamente e a partir daquele primeiro quebrar de gelo, eles também começaram a ver muito rapidamente a mais-valia que todas estas atividades que poderiam trazer à própria instituição. Portanto, eu acho que aqui também, depois a questão do passar a palavra, eu lembro-me também perfeitamente, nós nos inícios de cada ano letivo, nós tínhamos que fazer não sei quantas dezenas de cartas para enviar para todas as escolas e isto, assim, estamos a falar, sei lá, na ordem das 200, 300 cartas que nós enviávamos para as apresentações, para isto, para aquilo, e depois chegou uma altura que quase que nós já não precisávamos de fazer isso. Porquê? Porque elas já sabiam, já era um bocadinho o oposto. Portanto, eu acho que isso também... Nós entramos numa altura
E é engraçado agora a conversar, eu ouvir os colegas, vou recordando algumas coisas e pronto, retomando aí o que estava a dizer relativamente à sensação. A sensação que nós tivemos na altura é que fomos partir muitas barreiras. Mesmo aqui na Lipor, a Lipor estava em grande mudança e nós entramos muito para apoiar uma grande parte da mudança na Lipor. E também nas escolas. Vocês se lembram, as escolas eram mundinhos muito fechados. Eles autorizavam muito pouca gente a entrar dentro das escolas. Eram os professores, os miúdos e os pais só às vezes. Portanto, nós éramos quase uns forasteiros e chegaram ali a bater à portinha e entrar o projetor e uma série de coisas. Mas depois, quando isso foi desconstruído, eles abraçaram-nos de uma forma tão positiva que depois, era o que a Sandra estava a dizer, nós depois de quebrar essa barreira, depois quase que nos ligavam, olha, quando é que vocês vêm cá, gostamos muito. Pronto, e o trabalho começou a fluir assim de forma muito giro. Eu ia mesmo questionar-vos sobre isso, qual era a reação da comunidade perante a vossa abordagem, porque estamos a falar de uma altura em que a sustentabilidade e a reciclagem e os temas da gestão de resíduos eram muito pouco abordados, não é? As atividades iniciais que nós fazíamos também tinham algo característico de serem atividades simples. Lúdicas, sim, não tem ainda a complexidade do conteúdo hoje em dia, não tem nada. Imagina, nós no dia da árvore fazíamos a plantação de árvores. E era quase feriado na escola. Nesse dia, os miúdos vinham todos cá fora, nós levávamos duas árvores para plantar. O Roberto tinha um amigo que uma vez fomos a uma escola fazer uma plantação no dia da árvore e o miúdo saiu da escola. Foi a casa, que era do outro lado da escola, uma escola ali, acho que era Pai da Maia, perto de Santana. O miúdo foi do outro lado e veio com um carrinho de mão cheio de estrume, dizendo entrar por dentro da escola para ajudar na plantação da árvore. Ou seja, estão a ver o misto de ruralidade que nós estamos a falar. Isto era uma escola no Conselho da Maia. Santana, mas é perto de Filho, pá. Não, mas isso é Matosinhos. Matosinhos de Maia. E o miúdo chegou com um carrinho de mão cheio de estrume, que era o que eu ia fazer em casa, utilizarem Mas arranjámos ali formas de mobilizar a comunidade escolar, como provavelmente os professores até à data não tinham noção. E perceberam muitas vezes connosco que se calhar conseguiam mobilizar a comunidade envolvente para ajudar nestas questões das boas práticas ambientais, que no fundo nós aparecemos um bocadinho para isso. Esta questão dos resíduos na altura. Toda a gente encarava estes resíduos, eram lixeiras, eram maus cheiros, mesmo aqui a Lipor não era Lipor, nos anos 2000, ainda muita gente era Fertor. E conhecia isto de uma forma assim um bocado negativa. Exatamente. E eu acho que o nosso contributo foi muitas vezes para ajudar a mudar aqui um bocadinho esta mentalidade. E desmistificar exatamente que há a gestão de resíduos para além daquilo que eles conheciam e daquilo que era o Fertor e toda a imagem negativa que na altura se tinha. E a população aqui à volta. É? Muitas pessoas só se lembravam daqui pelo mau cheiro, pela neblina que ficava. Ainda há pessoas que passavam na autoestrada e era horrível o mau cheiro. Nós fomos um bocadinho combater esse conceito. Quando nós chegamos cá, o aterro sanitário ainda estava em funcionamento. Aliás, ainda não era o Parque Aventura, o centro de triagem, entretanto, foi inaugurado em 99. Havia catadores. Portanto, houve aqui uma transformação tecnológica e que foi acompanhada também pela parte da comunicação. E uma das coisas que eu também me lembro perfeitamente foi na primeira visita e quando nós viemos cá, fizeram questão de nos levar ao topo do aterro. E aí sim, foi um choque de realidade, assim, uma coisa de chanante. Ou seja, nós hoje em dia podemos, e aquilo que eu sou hoje, também se deve muito a tudo aquilo que está para trás e tudo aquilo que acabamos por vivenciar em conjunto e aquilo que fomos vendo, aquilo que fomos aprendendo, porque nós agora, com toda a certeza, podemos e temos a legitimidade de fazer estas comparações e de saber o que era o antigamente e não é só por ouvir dizer, não, nós vivemos isto.
portanto nós crescemos também com a própria instituição. E nesse crescimento, onde é que vocês acham que cabe o papel da educação ambiental? Eu acho que foi nessa evolução de realmente ver se calhar aquilo que na altura era mau e aquilo que a própria instituição conseguiu transformar e demonstrar à população que afinal é possível evoluir, que é possível mudar e é possível fazer as coisas muito bem feitas e sermos neste momento um exemplo para quem queira ver, é possível. E nós temos aqui todas essas provas, não é? Eu acho que isso foi uma das coisas mais importantes. Sim, mas houve aqui uma transição muito grande. A organização teve em 1999 o centro de triagem, em 2000 a Central de Valorização Energética, em 2004 a Central de Valorização Orgânica. Entretanto, por voltas dos anos 2000 também o encerramento do aterro, ou seja, houve aqui uma mudança brutal no paradigma daquilo que era a LIPOR e nós acompanhamos essa história com a área da educação ambiental e também da comunicação, que acaba também por ser aqui um fator importante naquilo que é o nosso relacionamento também aqui com as comunidades, quer na Maia, em Moreira e em Crestis, quer aqui em Paguinho, isso tem um impacto grande naquilo que é o envolvimento que temos com as comunidades. Quando às vezes estão a falar muito simples, eu acho que todos eles concordam com o que eu vou dizer, que naquela altura tu ias à escola, LIPOR, ninguém conhecia a LIPOR. Fertor, alguns ouviam falar, LIPOR esquece, ninguém conhecia. E vais hoje a qualquer escola e toda a gente conhece a LIPOR. Mas eu aqui acrescento, é isso mesmo, ou seja, também hoje em dia nos conhece, se nós também muito por causa do Parque Aventura. Certo, obviamente não foi só para o nosso trabalho. Muito daqui da LIPOR, que as pessoas vêm, caminham. Sim, isso Mas nós temos trabalho, essa noção, não é? Nós passamos lá, temos essa noção de bater às portinhas e ninguém saber o que é e o que é que íamos lá fazer. E hoje em dia não. E agora abrem-nos a porta, não é? Sim, e é daquelas coisas, se nós no início, lá está, tínhamos que ir bater à porta e trabalhávamos essencialmente com instituições de ensino, hoje isso já não acontece, ou seja, nós, para além da população em geral, estamos a falar de empresas, estamos a falar de multinacionais, estamos a falar de IPSS, estamos a falar de coisas... E numa área geográfica também diferente. Exatamente, que nós nunca já... Eu, pessoalmente, eu acho que toda a gente aqui concorda, que há 25 anos atrás nós nunca jamais na vida imaginaríamos que isto fosse possível ou que conseguíssemos alargar e crescer desta forma e neste momento abranger tanta gente e ter impacto na vida dessas pessoas também. E estamos muito ali fronteiras, porque nós em 2024 tivemos um aumento muito grande de solicitações a nível de escolas para Erasmus, portanto as professoras hoje em dia têm muita necessidade de trazer cá os alunos, seja até ao 12º ano, seja ensino superior, a visitar a LIPOR para levar este conceito da LIPOR para fora, portanto para fora de portas. Nós temos recebido de Itália, de Espanha, França, nós temos um colégio que vem, penso que em fevereiro, que é de França, que vem cá. Portanto, nós recebemos já muitas entidades externas e a nível nacional, como transformarmos, por exemplo, as visitas em visitas virtuais, temos também essa opção. O que é que acontece? Escolas de longe que não conseguem trazer os alunos por questões financeiras, estamos a procurar para a visita virtual. Portanto, também abrimos muita para nós amanhã, salvo erro, vamos ter uma da UNIT, que até o Helder ficou muito admirado, 100 pessoas, ele esqueceu-se de ver que era virtual, são 100 pessoas, muita gente é de Lisboa, mas vai ser uma visita que vai ser realizada, vai ser virtualmente, isso também acaba por levar o nosso bem-fazer além fronteiras. Ou seja, nós deixamos o retroprojetor de lado e agora andamos com telemóveis e assim coisas a fazer. Portanto, nós próprios também fomos obrigados a evoluir e a adequar também aos novos paradigmas que foram os telemóveis e foram os mapas, porque quando nós começamos, nós íamos nos nossos próprios carros fazer as visitas
Eu nunca me esqueço, nós, e eu não sei se era eu e tu, se era a Luciana também, e nós com o mapa, não, a escola fica para ali, não, mas esta rua dá. E quem tem boca vai a Roma. Quando demos conta, eu estava com o carro atolado no meio de um campus, e agora, o que é que nós fazíamos? Não tínhamos telemóveis, não tínhamos GPS, não tínhamos nada. A gente quando dava quando estávamos no meio do nada, estava a fazer marcha atrás, tirar o carro do campo, para ir outra vez pela estrada nacional, não saber para onde. E hoje em dia nós colocamos um GPS. O GPS continua a ter uma relação muito esquisita. Eu continuo a ficar atolada no meio dos campos. Na verdade já fomos falando sobre isto, mas eu gostava que destacassem o momento mais inesperado, assim, o mais engraçado que se recordam dessa altura. Eu lembro-me já de um que passei com o Alexandre, que foi assim, pronto, extraordinário, e que tem a ver com um momento de uma ação de sensibilização que fomos fazer para a Vila do Conde, nas Caxinas. Não sei se ele tem presente, mas pela reação deve ter, certo? Fomos, eu não sei se também está, não sei. Possivelmente. Mas foi eu e ele. Pronto, fomos para as Caxinas, na altura percebemos logo porque é que íamos nós, pronto, os dois rapazes e tal, vamos lá para as Caxinas, não conhecíamos muito bem as Caxinas, mas sabíamos que a reputação não era das melhores, ainda nos dias de hoje não é, mas na altura. Pronto, fomos para lá e no meio da ação nós tínhamos que premiar as pessoas que nos traziam resíduos que dessem para colocar no ecoponto. Pronto, e as pessoas quando lá perceberam que tinham prémios se trouxessem resíduos, começaram a trazer coisas que tu não... E nós começámos a tentar filtrar um bocadinho aquilo e não aceitar tudo. Mas chegou a uma altura em que começaram-nos a dizer, ou aceitas isto e dás um brinde, ou então, por exemplo, caixas completamente sujas, imundas, que não dava para colocar num condutor azul. E às vezes materiais que nem sequer davam para colocar no ecoponto e nós não podíamos atribuir o brinde, senão estávamos a contraproducente. Então vinham lá com uma revista, rasgavam uma folha, um brinde. Certo. Depois vinha outro, rasgavam outra folha, vinha outro com outra folha, uma folha, um brinde. dava para a família toda, era uma coisa extraordinária. Só depois uma revista tinha 20 páginas, eram 20 brindes. Mas isso... Mas a melhor parte não é esta. De repente nós começámos a olhar à nossa volta e a malta começou a fazer fila. Olha, era fila no início, mas depois começaram-se a juntar assim. Nós com duas caixinhas, já nem lembro. Era chapéus, canetas, hoje era aqueles brindes que nós tínhamos na altura e que ainda vamos tendo agora alguns. Estávamos assim, de repente começámos a olhar à volta, parece que começaram a apertar, nós tivemos que largar. A determinada altura tivemos que largar as caixas e viemos embora. E os brindes, e peguem lá, porque senão nós estávamos cá hoje a fazer a entrevista. Mas relativamente aos brindes, eu também me lembro, acho que foi na altura da inauguração daquilo que é agora o Parque Aventura, também tinham que trazer o custo simbólico e muita gente, e também dávamos o brinde. Assim, eu sei que o continente ali em cima ficou sem panfletos, porque o pessoal não tinha mais nada, então ia toda a gente ali ao continente buscar os panfletos das promoções e então toda a gente, estávamos aqui cheio deles. Uma que também me lembro foi uma das primeiras coisas que nós fizemos cá, para além de ser monitores na exposição da bendita exposição Conhecer o Lixo, que chegamos a apanhar em alguns municípios com temporal descomunal, nós temos para ver quando é que a tenda voava. Quando fizemos a primeira entrega dos cestos de recolha seletiva porta a porta na Maia. Não, isso apanhamos situações de nos atiçarem cães e nós temos que fugir. Mas também nos oferecerem às vezes. Sim, um lanchinho, assim. De alturas que entrávamos em alguns sítios que tínhamos que deixar um contentor, mas a vizinha da esquerda estava zangada com a vizinha da direita, como tal. Até o próprio resíduo estava zangado, portanto não podia ficar dentro do mesmo contentor e aquilo era pontos e vírgulas que vocês possam imaginar a torto e a eito. De chegar a uma altura de termos que andar com um isqueiro connosco porque tínhamos que tirar códigos
dos cestos e dos contentores e não tínhamos luz e ninguém nos dava nada, então tínhamos o isqueirozinho para conseguir escrever. Foi uma campanha engraçada. Quando começou a recolha seletiva na Maia, havia a distribuição dos equipamentos, então nós fomos, algumas das pessoas, uma equipa muito vasta de pessoas que foram para o terreno sensibilizar as pessoas e entregarmos os equipamentos para as pessoas separarem em casa. E foi uma parte inicial e bastante grande, porque era nas freguesias centrais da Maia. E nós fazíamos isto, normalmente era aos fins de semana, ao sábado de manhã havia sempre entregas e muitas vezes até às 3 da tarde. E depois também à semana ao fim do dia, que era quando as pessoas estavam em casa. Foi uma experiência diferente ao nível da sensibilização ambiental, porque não era para um público escolar, não era numa sala de aula, era junto do cidadãoismo. E que acabou por nos dar muita bagagem também. Para desmistificar algumas coisas. E como é que devíamos estar, comportar, ou seja, nós acabamos por aprender também muito daquilo que fazemos hoje em dia, dessa altura de terreno. Mas pronto, eu continuava a gostar imenso e isso corria sempre muito bem quando nós chegávamos a Vilas 3 e secundárias para trabalhar e tínhamos sempre um funcionário à entrada a pedir-nos o cartão da escola, porque sem isso não podíamos entrar. Epá, era a melhor altura, era a melhor altura eu estou mesmo muito bem conservada, espetacular. Portanto, isso era sempre o ponto alto quando nos pediam um cartão para entrar na escola. Sim, depois também tivemos o público-alvo das praias, portanto, quando nós íamos com o caminhão, mas depois entretanto íamos com o caminhão de fora e houve um dia que não tínhamos ninguém para conduzir, o Roberto era o único que tinha a carta de pesados e ligaram, Fátima está pronta para tudo, é para toda a colher, pronto, nós não conduzir. Nós na altura então não sabíamos. Então, vamos esclarecer a coisa. Nós na altura não sabíamos que aquilo era pesado. Exato, não sabia. Eu achava e na altura não era. E na altura a carroceria não era. Só depois de pesarem o caminhão é que viram que era pesado. É uma carrinha, pá, não digo um caminho. Fui eu, acho que era eu e a Maria do Céu. Não, éramos nós as duas para espinho. Pronto, e era pela nacional. Faz-me lá vai, isto não é difícil de se conduzir, conduzo qualquer coisa, arrancamos para... Só que o que é que aconteceu? Era muito difícil a nível de mudanças. Então era primeira, segunda, quarta, a subirmos a nacional para Espinho, era a Sandra, a Fátima, não olhes para trás. Porquê? Eu acho que a fila havia vindo no Porto. Isso eu não acredito, mas eu continuava, ou subia em primeira, ou então realmente subia com a terceira, não havia maneira de montar. Nós eram as montagens do dito caminhão, que era terrível, exatamente, stand móvel, era terrivelmente complicado montá-lo. Mas desmontar ainda era pior, porque nessa altura eu lembro-me perfeitamente. Nós tínhamos um bloco onde tínhamos que pôr uma televisão em cima, mas pôr a televisão lá em cima era fácil, só que nós depois não tínhamos altura, nem conseguíamos coisa para baixo. Então, eu lembro-me de vir cá para fora com um brinde que a gente tinha, passou um senhor, olha, queríamos lhe pedir um favor, se nos ajudar a tirar aquela televisão, a jantar-lhe uma t-shirt. E então lá foi o senhor tirar a televisão, para nós conseguirmos fechar aquilo para virmos embora. Era o stand-móvel. Era o stand-móvel. Mas também era um público diferente, apanhávamos crianças, apanhávamos adultos. Apanhávamos muita gente que não era da área da nossa área. Quando fazíamos campanhas em Vila Londrina, apanhávamos malta que era dos concelhos ali de Guimarães, de Felgueiras. Houve um senhor que nos foi perguntar se era ali o sítio que se trocava a roupa, que precisava trocar a roupa. Era diferente, as pessoas vinham juntar para aí um equipamento, uma carrinha, uma ferramenta de sensibilização na uma sala, era uma coisa diferente. Não? Depois aquilo tinha um gerador, era outro problema, tínhamos energia dentro do stand móvel, que tínhamos os vídeos a passar das instalações da auditório, tínhamos alguma... Já na altura tínhamos ali alguma dinâmica, tínhamos algumas coisas engraçadinhas. Mas depois lá conseguimos arranjar também pontos de luz, que às vezes os municípios já nos diziam que podíamos ligar aos apoios de praia, etc. Isso também foi sendo atualizado ao longo do tempo, ainda foi usado há alguns aninhos. Mas depois a viatura começou a ter problemas e tivemos que abandonar
projeto, mas foi uma ferramenta muito gira de sensibilização. Sim. Tivemos também o primeiro carro elétrico. É verdade. E esse também, o saxo, a coisa fantástica, maravilhosa, que dava para ir Estava para ir em vida balão. a balão autonomia, e a Paspinho Eu acho que dava ficava mais de tipo a balão para aqui e para lá. para lá ali a subir a serra, também era um espetáculo. E deixávamos o carro a carregar dentro das escolas. Quando nos deixavam. Quando nos deixava, era por isso que ele andava sempre Ou com o então, balão. quando íamos a aqui na Espinho, mão. não, eu lembro-me de ir a Espinho e nós íamos às oficinas gerais de Espinho, deixar lá o carro, para o carro ficar a carregar e depois fazer as atividades da escola, íamos lá buscar o carro. E para chegar cá com energia para voltar, sim. Sim, aquilo dava aqui, 80 km. Ai, 80 ou 100. Era uma coisa assim. E acho eu, em 1996, que fiquei aqui um bocadinho confusa no início com a data, mas em 96, cada um de vocês imaginava que ainda estaria aqui a trabalhar na Lipor ou a trabalhar na área dos resíduos e da educação ambiental? Nunca Vocês jamais. sentem bem? Não foi bem em 96, foi um Foi bocadinho em depois, 96. mas se imaginar. Eu acho que nós quando, a determinada altura, nos perguntaram-nos no curso onde é que nós queríamos estagiar. E eu acho que todos nós, quando optámos pela Lipor, eu acho que já nessa altura se calhar estaríamos com a intenção de apostar nesse investimento, porque o que nos disseram na altura realmente, e já foi o Dr. Fernando Leite que nos recebeu na altura e que nos intitulou dos 5 magníficos, que o Alessandro estava a dizer, já na altura disse que nós íamos fazer parte de um projeto com futuro. Portanto, e nós percebemos isso na altura e por isso é que se calhar escolhemos vir para cá e provavelmente a prova disso é que os restantes colegas que escolheram as outras entidades, que eu tenho conhecimento, acho que nenhum deles terá ficado muito o tempo que nós estamos, não é? Não, aqui continua, sim. Sim, mas Ainda um ou temos dois talvez. menos não é? duas. Aliás, um dos colegas que na altura, que é o Marcos, que na altura não ficou aqui, foi para a Serur, entretanto deu uma grande volta e veio cá ter connosco agora, está aqui connosco há relativamente pouco tempo. Portanto, acho que sim, nós estaremos já a pensar um bocadinho investir também nesse futuro. Eu confesso que não, na altura foi um curso interessante, foi uma formação diferente, porque a nossa formação foi uma formação que decorreu a nível europeu em 5 países. E na altura ainda havia muitos financiamentos para a formação, nós tínhamos uma bolsa, foi uma formação de um ano, em que tínhamos a parte teórica e depois também a parte dos estágios e a parte prática. E a área do ambiente era uma área que gostava, mas que não era... Dava para o currículo, Não, na altura ajudava. era uma coisa gira. Na altura era um começamos bocadinho mesmo por aí, agora não pensei que ao fim de eu fui 25 anos continuasse cá. Depois desta Mas essa é a realidade. E agora podemos dizer que fazemos parte da modelo, exato. Mais ou menos. A visita que fizemos cá a mim pessoalmente marcou-me. Sim, a visita que nós fizemos cá, quando foi no estágio, porque nós depois éramos um grupo pai com 18, 19, pai, 20 pessoas a fazer o curso e depois havia vagas para cada local de estágio. E então nós fomos visitar a Câmara de Matosinhos, a Serur, a Câmara da Maia, a Câmara do Porto, havia vários locais de estágio. E no início ninguém queria ir para a Lipor, porque a Lipor era aquele que tinha uma conotação mais negativa. E nós, ainda em sala, nós na altura já tínhamos dito que queríamos vir para cá. Ou porque morávamos aqui à beira, ou porque conhecíamos aqui mais ou menos a zona, então já tínhamos dito que queríamos vir para a Lipor. O que é certo é que depois que viemos fazer a visita à Lipor, e voltamos outra vez à parte do contexto de formação, já toda a gente queria vir também fazer o estágio na Lipor. Nós ficámos só. Mas ficaram só os 5 magníficos. Exato. E se pudessem dar um conselho a quem se está a iniciar como técnico de educação ambiental, qual é que seria? Hoje em dia os desafios são outros para os colegas que trabalham esta temática. A exigência é outra. A exigência é outra, o próprio nível de conhecimento que eles têm que ter é outro. Há uns anos atrás, além da informação, nós ainda somos do tempo em que havia a ecoteca, em que nós tínhamos um espaço, uma pequena biblioteca onde tínhamos livros só associados à área dos resíduos, da natureza, da água. Era muito diferente. Hoje em dia, com o manancial de informação que temos disponível no imediato, é muito mais difícil fazer educação ambiental. É muito mais exigente. Nós íamos às escolas quando fazíamos
qualquer pequena experiência científica relacionada ou com a água, ou com a poluição, ou até mesmo com o processo de compostagem, para eles era uma coisa muito valorizada, até pelos próprios professores. Não é? Hoje em dia essa questão já é muito mais difícil. E depois também existem os centros de interpretação ambiental e os centros de interpretação ambiental já fazem essas pequenas coisas, pequenas, grandes coisas, não é? Portanto, que nós fazíamos e que hoje em dia já não faz sentido fazer. Portanto, eles têm que ter uma exigência muito mais a nível de conteúdos teóricos e se calhar um bocadinho mais de conhecimento fora de Portugal. O que é que se faz noutros países, portanto, a nível mais internacional, pronto, para tentar fazer um tipo de sensibilização também. Hoje em dia é mais difícil conseguir motivar o público-alvo para as questões de educação ambiental, porque há muito mais solicitações, mais disponibilidade de informação, e isso é difícil para continuar a envolver este público-alvo. E depois também acaba por haver também outro problema, assim, o espírito crítico deles, de como eles lidam com essa informação. Por exemplo, nós agora às vezes vamos às instituições. Eu lembro-me uma coisa que eu fiquei assim um bocado admirada, porque lá está, ainda não me tinha caído bem. Eu cheguei a uma instituição e houve uma professora que tinha pedido para fazer um trabalho sobre um determinado autor. E eu, quando estive a ver, a professora fixou os trabalhos na sala. Eu, quando comecei a ver aquilo, assim, aquilo era fotocópia uns dos outros. Porquê? Porque eles acabavam por ir àquilo que eles têm agora mais disponível, internet, isto e aquilo, e eles não conseguem ter aquele espírito crítico de epá, eu vou mudar aqui alguma coisa. Não, aquilo é copy-paste e tem o trabalho feito. E nesta fase onde realmente há tanta informação, há tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo, nós temos que ter sempre alguma coisa do nosso lado que também faça a diferença. E hoje em dia, e devido a essas situações, acaba por ser um bocadinho mais difícil. E é aquilo que eu digo, nós os 5 acabamos por conseguir, por ter essa coisa, porque vivemos tudo aquilo que está para trás. Quem vai começar agora já começa na fase de ter a informação toda e completamente massificada e... Sim, tem outros desafios também. Sim, é um bocadinho por aí. Mas é muito mais difícil, na minha opinião, hoje em dia fazer educação ambiental. Até porque a informação, os temas da sustentabilidade, da economia circular, etc, são chavões que hoje em dia aparecem diariamente nas televisões e que muitas vezes as pessoas também não estão disponíveis para tentar perceber a realidade desses conceitos e o impacto que esses conceitos têm no dia a dia. E, portanto, acho que é mais difícil fazer educação ambiental hoje em dia do que era há 25 anos atrás. Estavas a perguntar que conselho é que nós poderíamos dar a quem está a ingressar na área agora como técnico de educação ambiental. Nós, com os anos de experiência que tivemos, e eu concordo com o que os colegas disseram, também acho que a exigência do que se espera de um técnico de educação ambiental agora é muito diferente do que se esperava na altura. E porquê é que é diferente? Na altura não se esperava nada, não havia nada. Nós entramos num mundo e fomos pioneiros. Nós abrimos caminho para, se calhar, os que vieram a seguir. Os técnicos agora estão muito mais bem preparados, mais bem habilitados, com formação que nós não tínhamos, alguma delas nem havia, outra nós não tínhamos, ainda não a tínhamos. Mas, por outro lado, nós, se calhar sem a formação que os que têm agora possuem, conseguimos fazer atividades e, eventualmente, algumas delas até com mais impacto do que se calhar conseguem fazer agora. Porquê? Porque o Alexandre estava a dizer exatamente isso. Agora existe, e meus colegas também, existe uma informação tão variada que eu acho que a grande dificuldade é exatamente essa. É nós pegarmos nessa informação que existe em tanto lado, em tanto sítio, em vários formatos, e conseguirmos retirar daí sumo que seja útil. E eu acho que realmente isso nos dias de hoje é um desafio grande. No entanto, há valores que são transversais. À altura em que nós iniciamos e agora. E é isso mesmo, são os valores. Eu acho que há valores que, e
e era o conselho que eu deixava, que eu acho que deviam tentar manter e que passam muito pela humildade, que é uma coisa, que é uma característica que temos todos. E é a capacidade de aceitar os desafios com humildade. Seria o conselho que eu deixava, e que eu acho que nos dias de hoje está a ficar em vias de extinção. E também a questão de se tentarem adaptar também à realidade que lhes aparece, porque assim, lá está, se os conceitos, se os valores forem aqueles, assim, acaba por já não interessar muito bem se eu transmito a saltar, a pinchar, a fazer o pino, os valores estão ali. E se eu tiver a capacidade de me adaptar também à realidade que está lá, o meu interesse é que aqueles valores passem, o meu interesse é que aquela informação passe. É claro que eu, se calhar, com um público vou ter que fazer as coisas de uma forma e com outro vou ter que fazer as coisas com uma forma completamente diferente, mas é necessário que as pessoas tenham essa capacidade. E isso também é muito importante, porque isso depois também ajuda o educador ambiental não só a chegar ao outro lado, mas também ajuda que o outro lado não o veja com tanta desconfiança e também fique mais à vontade. Ok, é uma pessoa que está aqui comigo, ela sabe, ela tem as mesmas vivências que eu, tem os mesmos problemas que nós temos. E não é estar, lá está, no alto do pedestral a falar de cima, não, tem que se falar ao mesmo nível e às vezes isso também ajuda. Falar ao mesmo nível e também com algum conhecimento, porque isto há 20 e poucos anos atrás nós tínhamos uma comunidade menos esclarecida, portanto nós lidávamos com um público menos esclarecido, portanto desde os pais aos filhos, e hoje as pessoas com os meios que têm, estão uma comunidade muito mais esclarecida. Portanto, quem está do lado do técnico ambiental tem uma boa bagagem e tem uma boa capacidade de argumentação também para explicar os conceitos e aquilo que é feito, porque a população que está do outro lado nota-se que tem uma literacia maior, hoje em dia tem outros conhecimentos. Onde podem ser pessoas com formação superior, ok, mas muitos não têm formação superior, há muitas pessoas que leem e viajam também. Portanto, acho que isso também é uma questão que o técnico tem que ter um bom conhecimento e uma boa capacidade de argumentação. Só para terminar isto que os colegas disseram, acho que as pessoas também, e a própria sociedade está mais reivindicativa, ou seja, quando nós tentamos passar às pessoas, olha, separe porque é bom para o ambiente, é uma mensagem que já há 20 anos era difícil de passar, ou há 25, e hoje em dia ainda é mais, porque as pessoas estão muito mais materialistas, falam sempre na questão do pay as you throw, ou seja, eu reciclo, tenho que ter uma vantagem. A realidade é que se nós pensarmos há 25 anos atrás, mesmo quando já usávamos brindes nas campanhas, hoje em dia acaba sempre por haver a questão da recompensa também. E tentar desmistificar um bocadinho esta questão e tentar que as pessoas, como o Roberto estava a dizer, e a Sandra e a Fátima, pelos valores, acreditem mesmo na reciclagem, continua a ser também um desafio hoje em dia. Portanto, o desafio não é muito diferente daquele de há 25 anos atrás. Tem outro contexto, mais informação, uma sociedade diferente. É um bocado por aí. E recuando também, para terminar, numa única palavra, qual é o sentimento quando pensam nessa altura? Acho que foi uma aprendizagem. Acho que no meu caso foi uma aprendizagem, porque eu comecei na parte das escolas, depois passei para as visitas, entretanto vim para a área da comunicação e essa aprendizagem deu-me uma bagagem para crescer ao longo dos anos. Portanto, deu-me ferramentas muito úteis desde a organização, desde a capacidade também de falar e conhecer diferentes pessoas e diferentes vivências também, a capacidade de me adaptar muito também ao outro que está do outro lado, e hoje em dia eu faço uma parte também da gestão dos colegas, das visitas, e a minha experiência, essa minha aprendizagem ajuda-me bastante a compreender o lado deles. Portanto, acho que resumiu a aprendizagem.
Olha, em relação a mim, numa palavra é quase impossível, mas tentando assim uma versão mais curta, a Lipor era e acho que continua a ser um mundo de oportunidades. Serão oportunidades que ficaram diferentes, mas continua a ser um mundo de oportunidades. E eu fiz um percurso aqui ao longo destes anos, e os meus colegas que eram também mais ou menos da mesma forma, evolução académica, enquanto trabalhava na Lipor, as oportunidades foram surgindo, nós fomos, cada um de nós à nossa maneira, fomos agarrando as oportunidades, mas sem dúvida o que eu gostava de destacar é que a Lipor consegue oferecer a forma de tu escolheres o que queres fazer, de tu desenvolveres o teu projeto. Eu acho que isto é verdadeiramente extraordinário, porque não há muitos sítios onde tu vais trabalhar e te ofereçam a oportunidade de tu fazeres o que tu queres, o que queres fazer, desenvolver o teu projeto. Isso aconteceu comigo, aconteceu com certeza também com outros colegas, e estás a fazer algo que foste tu que iniciaste ou criaste e estás a trabalhar nele neste momento, eu acho que fazeres algo que tu estás apaixonado e gostas de fazer todos os dias e que te levantas e vais fazer com gosto, eu acho que é espetacular. Mas a questão é, que sentimento é que, ou qual é a palavra que descreve o sentimento quando vocês pensam naquele tempo? Para mim foi Orgulho, gratidão, sei lá. É gratidão, claro que é gratidão, sempre estar grato, sim. A minha é mais. Foi uma oportunidade. A minha é mais orgulho. É mais orgulho de ver aquilo que era o antigamente, aquilo que conquistamos nestes anos todos e aquilo que nós evoluímos enquanto pessoas e também enquanto Lipor, olhar para trás dá-me esse orgulho. Ainda mais orgulho me dá de conseguir andar na rua e ir a determinados sítios e alguém olhar para ti e dizer assim: eu conheço-te, tu, mais uma vez sentir-me velho, tu foste comigo, eu estive contigo quando estava eu na escola. E agora alguns deles, nestes casos, nós já temos miúdos com os quais nós trabalhamos no início, que neste momento são pais de filhos e mães de filhos, e isso dá-me realmente, custou, mas a minha recompensa é esta, é quando passamos em algum lado e alguém te conhece, olha, eu gostei muito de falar contigo, ou então quando, e no meu caso que ainda continuo mais nesta área mesmo da educação ambiental pura e dura, de poder regressar às escolas onde eu andei, estar com os meus antigos professores e conseguir, por exemplo, a professora Fátima, a pô-la a chorar porque fui fazer uma ação para a turma dela e dizer-lhe que eu estou aqui graças àquela senhora. Foi ela que me deixou ali a sementinha e depois a semente foi crescendo, por isso, orgulho. Eu acho que é uma inspiração, porque começando pela educação ambiental, agora mudei para uma área totalmente diferente, estou há um par de anos noutra área que não tem a ver com a educação ambiental, mas efetivamente aquilo que a educação ambiental me permitiu aprender e conhecer é muito importante, aquilo que é a minha formação enquanto pessoa e também a nível profissional.